Não pode. Olá, boa tarde, Brasil, boa noite, Portugal. Que bom que estão, pensei até que tinha menos gente, mas ainda bem. Célia, super elegante, Marcele, Ana Paula, lindérrima, Fanny, super chique, Cátia, Renata. Tá bom, Cátia, não tem problema. O momento requer. Exato. Então, vou falar sobre realismos mágicos, como está lá no programa, que eu comprometo-me a cumprir, não é? Eu já disse que eventualmente uma vez ou outra poderia haver alguma alteração, mas à partida eu vou esforçar-me por cumprir. E então, realismos mágicos. O termo realismo mágico, ele é bastante, pronto, é um pouco estranho, não é? Porque é incongruente, de certa forma, porque junta aqui dois termos contraditórios. Por um lado o realismo e por outro lado o mágico, não é? E então, foi um termo que ele entrou no mundo literário assim em força a partir dos anos 80, se bem que antes já havia alguns precursores e algumas obras com realismo mágico, eu vou falar sobre isso, mas ele depois começou a ganhar terreno, força mesmo nos anos 80 do século XX. O realismo mágico, ele é uma coisa nova, teve precursores, como eu disse, mas nesta altura é que houve a grande expansão. Mas é algo diferente do que havia, porquê? Porque, bom, em primeiro lugar, remete-nos aqui para a questão do romance. Como vocês sabem, o romance é uma obra ficcional, não é? É uma obra ficcional que significa que ele resulta da imaginação do escritor, não é um relato, não é um relato histórico, não é um relato biográfico, é algo ficcional. Mas, ao mesmo tempo, ele também pretendeu, desde o início, houve alturas mais do que outras, ele pretendeu sempre ser, de certa forma, realista, verosímil. É assim que se diz, verosímil. E sim, houve alturas em que o romance foi mais realista, não é? A corrente literária, o realismo do século XIX, e pretendia-se que, ok, é fruto da imaginação, mas o escritor esforçava-se para parecer realista, para parecer verdade, de certa forma. E aqui o realismo mágico, ele é uma coisa diferente, pronto, é mesmo diferente daquilo que se fazia até então, porque, por exemplo, o romance na tradição britânica, eu estou a falar da tradição britânica porque eu guiei-me para esta aula, guiei-me principalmente em dois livros. O principal foi este, de John Sutherland, que se chama Uma Breve História da Literatura, que assim é pequeno, é condensadinho, mas está aqui bastante, está muito bem sistematizado em termos da parte da teoria literária, das correntes, mas claro, é evidente que apresenta mais a parte da escola inglesa, da escola britânica. Então ele diz que, porque ele é inglês, o John Sutherland, ele diz que a tradição britânica sempre foi do realismo literário. Ele diz que os escritores da tradição, né, da tradição, que é a Jane Austen, o Charles Dickens, George Eliot, D. Lawrence e até os mais recentes no Ian McEwan,
são os escritores que pendem mais para o realismo literário. E nos Estados Unidos também, e um dos poetas nos Estados Unidos é o Ernest Hemingway, que foi uma grande referência do realismo literário. E depois o que é que havia? Também a partir de uma determinada altura começou a haver a ficção científica e o fantástico, o género fantástico. Também o gótico na Grã-Bretanha, e o género fantástico que ganhou muita dimensão com o Tolkien, a Irmandade dos Anéis e o Hobbit, não é? Uhum. E pronto, e depois a ficção científica. Mas o realismo literário não é ficção científica, não é fantástico, é uma espécie de híbrido, porque ele tem os dois elementos, ele tem o elemento do realismo e do mágico, ou seja, apresenta elementos mágicos ou algo estranhos, ou então assumidamente sobrenaturais, mas numa narrativa e num cenário que são absolutamente normais, não é? Que são absolutamente corriqueiros, convencionais até, inclusive muitas vezes com uma envolvente histórica e política bastante forte, como já vamos ver, que o realismo literário aproveitou, quer dizer, ele teve um papel de intervenção política bastante forte. Realidade e ludicidade, sim, podes dizer assim. Realidade e ludicidade. Mas esta ludicidade, então, houve aqui, como eu vos disse no início, houve precursores. Ok, eu vou falar primeiro nos precursores. Um dos precursores é um escritor que eu lamento não o conhecer bem, eu li há muito tempo apenas um livro, uma coletânea de contos, e agora comecei a ler novamente, mas eu quero aprofundar porque ele é bastante rico e bastante complexo, inclusive a Fanny já me falou dele há pouco tempo, que é o Jorge Luís Borges, o argentino. Podes ligar o microfone, Marcela. Ele é muito bem falado, muito bem falado. É uma referência, ele é uma grande referência no mundo latino-americano, porque ele tem uma cultura vastíssima, era um homem bastante culto, tem uma escrita bastante complexa, mas ele tem esta característica que é colocar uma imaginação surreal e situações assim surreais, mas em personagens absolutamente corriqueiros e banais. E depois tem aqui algumas características que também fazem parte do realismo mágico, como por exemplo a metaficção. Também já vou abordar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso. Será que no fundo essa visualização e criação de personagens quase inverossímeis pode também ter a ver com a cegueira? Como era cego, Jorge Luís Borges era cego. Ele ficou cego, Já ficou bastante tarde, mas ainda grande parte da vida adulta, penso eu. Sim. Ele ficou cego. Estou eu a pensar porque a pessoa teve que se introverter e, portanto, criar um outro mundo. Sim, possivelmente. Eu não te sei dizer, ajuizar sobre isso, porque eu, de facto, eu não estudei ainda. Eu também não, quer dizer, eu estou a pensar, porque é uma forma de pensar e de criar personagens sui generis, não é? Pode ser. Não sei se terá a ver com isso ou não, mas se já fazia, se acentuou, não sei. Mas ele realmente ficou cego, e já em adulto. Depois, a única coisa que eu sei, ele era argentino,
é que depois o Alberto Manguel, que entretanto veio para Lisboa agora há pouco tempo e está aqui como diretor da biblioteca, de um centro de estudos da biblioteca, ele trouxe a biblioteca dele. O Alberto Manguel, ele foi leitor contratado pelo Jorge Luís Borges, foi leitor dele. O Jorge Luís Borges já não conseguia ler, estava cego e contratou o Alberto Manguel. Mas então, eu vou falando aqui no Jorge Luís Borges, a Fanny mostrou aí o livro que ela tem. Eu tenho aqui um que se chama Ficções, que eu já li há bastante tempo e que agora estou a ler novamente. Entretanto, para aqui eu li um conto dele que se chama Funes, ou a memória, mas no Brasil acho que é Funes o Memorioso, ou da boa memória, uma coisa assim. Então este conto é sobre um homem que era rancheiro, um jovem, ainda 19 anos, era rancheiro, e um determinado dia ele cai do cavalo e depois o que é que lhe acontece? A partir desse incidente, ele fica com uma memória absolutamente incrível, ou seja, ele não consegue esquecer nada do que lhe acontece e recorda tudo, todos os pormenores da vida. Que inveja, só que a um ponto, Ana Paula, a um ponto que é incomportável. Sabem, há uma imagem que o nosso querido Fabiano às vezes nos diz se nós tivéssemos a visão de um inseto que é, não sei quantas vezes mais potente que a nossa e que consegue, sei lá, 100 vezes, nem sei, consegue ver assim em toda a volta, que nós não conseguíamos suportar isso, nós não conseguiríamos suportar, porque é de tal forma que não temos parâmetros para isso, não nos conseguíamos mover no mundo assim. Então, quem tive, demasiado, sim. Então, eu fiz-me lembrar este personagem, o Irineu Funes, que ele ficou com memória de tal forma grande, imensa, que ele não consegue pensar, ele só consegue se lembrar. Ele não consegue pensar sequer, ele só consegue se lembrar, mas lembrar é assim, ele sabe tudo o que ele já experimentou, já viu e já leu e já falou, tudo, lembra-se de tudo, os pormenorzinhos todos ao minuto, de uma coisa incrível. Eu por acaso aqui não tenho aqui o texto mas vocês se não dão-me um minuto que eu vou buscar, está bem? Só para vos ler um pouco. Com licença. Até tenho aqui perto. Foi a magia. Foi. Funes ou a memória, 91. Então, deixa eu ver. O acontecimento foi o seguinte: ao cair, quando ele caiu do cavalo, ao cair, perdeu o conhecimento. Quando recuperou, o presente era quase intolerável de tão rico e tão nítido que se tornara, e também as memórias mais antigas e mais triviais. Pouco tempo depois deu conta que estava paralisado, mas o facto pouco lhe interessou. Raciocinou,
sentiu que a imobilidade era um preço mínimo. Agora, a sua percepção e a sua memória eram infalíveis. Isto é quando ele caiu. Mas depois deixa-me ver aqui o que é que ele se recordava, por exemplo. Vou ler só esta parte aqui. Não só lhe custava a compreender que o símbolo genérico cão abrangesse tantos indivíduos díspares de diferentes tamanhos e diferente forma. Incomodava-o que o cão das 3h14, visto de perfil, tivesse o mesmo nome que o cão das 3h15, das 3h15, visto de frente. A sua própria cara ao espelho, as suas próprias mãos, surpreendiam-no de todas as vezes. Funes discernia continuamente os tranquilos avanços da corrupção, das cáries, do cansaço, notava os progressos da morte, da umidade. Era um solitário e lúcido espectador de um mundo multiforme, instantâneo e quase intoleravelmente preciso. Babilónia, Londres e Nova Iorque sobrecarregam com feroz esplendor a imaginação dos homens. Ninguém nas suas torres populosas ou nas suas avenidas prementes sentiu o calor e a pressão de uma realidade tão infatigável como a que dia e noite convergia sobre o infeliz Irineu, no seu pobre arrabalde sul-americano. Era-lhe difícil adormecer. Dormir é distrair-se do mundo. Funes, de costas na enxerga, na sombra, imaginava com clareza cada uma das gretas e dos caixilhos das casas precisas que o rodeavam. Para leste, num campo ainda não coberto de construções, havia umas casas novas, desconhecidas. Funes imaginava as negras, compactas, feitas de treva homogénea. Para essa direção voltava a cara para dormir, porque era onde não tinha nada. Também costumava imaginar-se no fundo do rio, embalado e anulado pela corrente. Tinha aprendido sem esforço o inglês, francês, português e latim. Aqui é a parte que dá a inveja, não é? Suspeito, no entanto, de que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No abarrotado mundo de Funes não havia senão pormenores quase imediatos. Cada uma das palavras que ele ouvia perdurava na sua implacável memória. Então era terrível, porque estava sempre a recordar tudo. O que via, o que ouvia, era terrível. Bom, mas isto foi uma incursão para dizer que aqui o argentino Jorge Luís Borges começou tinha este estilo também destas situações assim mágicas, estranhas, num personagem absolutamente normal, corriqueiro. Esta questão da supermemória, ela não é de todo... Há indivíduos que têm, é raro, mas há indivíduos que têm esta supermemória biográfica. Ela foi descoberta em 2006, a síndrome até se chama aqui, não fixei o nome da síndrome, mas eu vou-vos dizer que eu tenho aqui. O termo técnico é hipertimésia. Uhum. E chama-se síndrome da memória autobiográfica superdesenvolvida.
foi descrita clinicamente e nomeada por psicólogos pela primeira vez em 2006. Este conto é de 1942, portanto ele nem sequer sabia ainda que existia mesmo, não é? que isto existia, portanto foi mesmo um fruto da imaginação. Então, este foi um precursor do realismo mágico. Depois, há outro importante precursor, também fora do mundo latino-americano ainda, que foi na Alemanha, um escritor alemão chamado Günter Grass, que tem um romance, este romance ficou conhecido, foi best-seller também, este romance chama-se O Tambor, deixa-me eu vos dizer de quando é que é. E este tambor, este romance passa-se na Alemanha, numa cidade que agora pertence à Polónia, chama-se Gdansk. Gdansk era o nome, não, sim, agora é Gdansk, na altura era Danzig, Danzig na Alemanha e agora é na Polónia. E passa-se na altura do Holocausto nazi, e então ele também coloca, tem assim situações bastante caricatas. Eu não vos posso dizer com pormenor, porque eu também não li este livro, eu apenas estou a dizer aquilo que este escritor está aqui a dizer sobre o livro do Günter Grass. É de 1959 e tem um narrador, este narrador do Günter Grass é um homem que media apenas 94 centímetros e foi por decisão dele, porque ele escolheu não crescer mais a uma determinada altura, decidiu não crescer mais. Não sei exatamente porquê, aliás também não sei se isso está explicado no livro, mas achei bastante curioso esta parte. E este livro do Günter Grass, ele faz uma sátira à questão dos simpatizantes nazis, da questão do Holocausto. Por acaso tenho bastante curiosidade para ler este livro. Uma das... Diz, Célia. Não ia dizer porque o Jorge Luís Borges tinha ideias conservadoras. Se eram nazis, não sei. Também não sei. E consta, estava agora aqui a passar por olhos a biografia para ver se dizia quando é que ele começou a ficar cego. E diz que talvez esse conservadorismo tivesse evitado que ganhasse, que lhe desse o prémio Nobel. Aquele foi candidato por mais de 30 anos. Sim. Eu penso que, pois, há essa possibilidade que consta que o prémio Nobel pendem mais para uma ideologia mais de esquerda. Ou mais soft. Mais soft, sim. Se bem que tem premiado muito sim, talvez mais escritores. E agora, sim, o Jorge Luís Borges, ele não utilizou o realismo mágico para o seu posicionamento político, nem para intenções políticas, ele não utilizou. Ele parece ser mais conservador, sim, naquilo que eu já li dele, parece ser conservador, muito, com aspectos místicos até, também muito, mas ele não utilizou o realismo mágico para a intervenção política, mas esse foi um dos aspectos que foi utilizado muito pelo realismo mágico, pelos latino-americanos, principalmente Gabriel García Márquez, Isabel Allende, e depois também fora do mundo latino-americano por Salman Rushdie. Utilizaram muito o realismo mágico para o seu posicionamento político. Porque vejam, e isso foi um dos motivos que fez com que o realismo mágico ganhasse bastante relevo.
Esse foi um dos motivos. Um primeiro motivo talvez tenha sido o facto de surgirem nos anos 80 os romances, que foram romances importantes, foi o boom latino-americano, que foi o Gabriel Garcia Marques, o Mário Vargas Llosa, tinha sido o Jorge Luís Borges, portanto, os latino-americanos, até a Isabel Allende, que foi assim um boom mesmo, é conhecido o boom latino-americano, porque eles começaram a ser traduzidos, e no momento em que são traduzidos depois para inglês, expandem-se rapidamente, inclusive o Jorge Luís Borges, ele tinha muitos amigos ingleses e dos Estados Unidos e teve uma repercussão muito grande, porque começou a ser bastante traduzido, e os outros também. E então o facto de eles serem traduzidos muito e terem surgido muitos livros nesta altura, nos anos 80, isso fez com que o realismo mágico também se tornasse corrente no mundo literário, assim, nessa altura. Também ajudou o facto de surgirem outras vozes fora do mundo latino-americano, como por exemplo o Günter Grass, esse na Alemanha, depois o Salman Rushdie, que foi um marco muito importante dentro do realismo mágico. Na próxima aula, no próximo domingo, eu vou falar sobre um dos romances do Salman Rushdie, Os Filhos da Meia-Noite. Os Filhos da Meia-Noite, aqui só para vos contar assim em termos muito, só dar um panorama muito geral. Os Filhos da Meia-Noite, eu acho que é de 1981 ou 82, fala de... É muito curiosa a história, assim, a ideia é genial, eu acho, que é a seguinte: no ano de 1947, a Índia torna-se independente do Reino Unido, da Grã-Bretanha, a Índia e o Paquistão, num governo repartido entre eles. Índia e Paquistão tornam-se independentes da Grã-Bretanha, no dia 15 de agosto de 1947. Foi um momento histórico, essa data foi anunciada, pronto, nos mídias, teve um grande impacto a nível de todo o mundo, não é? E qual foi a ideia daqui do Salman Rushdie? Ele imaginou que nesse dia, no 15 de agosto de 1947, na Índia, à meia-noite, precisamente à meia-noite, todas as crianças que nasceram à meia-noite desse dia tinham poderes sobrenaturais ou como é que é dizer? Mágicos. É assim, às vezes podia ser uma condição do corpo. Imaginem uma pessoa que tinha o corpo com uma elasticidade tal que podia fazer tudo, tipo borracha, tipo coisas assim de circo, mas podia ser ou uma coisa física ou uma coisa assim mais mental, mais psíquica. Havia os que moviam os objetos com a mente, havia os que tinham premonições, havia os que tinham essas condições físicas dessa grande elasticidade, etc. Aqui vários poderes, diferentes, muitos diferentes, muitos poderes diferentes. E tinham outra coisa, outra particularidade, que era uma capacidade telepática de se conectarem uns com os outros, criando uma supermente. Isto é incrível. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. Faz lembrar algo. É interessantíssimo. E então, eles tinham essa capacidade, os Filhos da Meia-Noite. E depois, é bastante interessante. O que é engraçado também depois no romance é que ele depois vai se passar num contexto histórico, político bastante forte, não é? Que é a independência,
e com estas coisas das crianças ligadas umas às outras. Eu não sei se há um filme, é possível. Está também filmes, por acaso não sei se há filme. Eu acho que ainda tenho esse romance aqui, que eu já li há muitos anos. A história da sua família. Sim. Uhum. Então, este livro, o que é que aconteceu? Aconteceu que, devido ao posicionamento político, às questões políticas fortes, que estão lá patentes no livro, a primeira-ministra do país, Indira Gandhi, na altura, né, censurou o livro. Censurou e pediu, fez uma petição, fez aqui uma censura, vai, ele pediu para ele alterar partes, diz que não publicava assim, não sei o quê, e ele alterou partes, portanto, Os Filhos da Meia-Noite que nós conhecemos, ele tem essa censura, não é realmente o original, mas ele foi publicado. Acontece que, poucos anos mais tarde, em 1988, o Salman Rushdie, que ele é indiano, exilado, fora, ele é indiano, ele viveu, depois estava no Reino Unido, agora não sei, porque em determinada altura, por causa do livro Os Filhos da Meia-Noite, não, o livro Versos Satânicos, em português, este é o título no Brasil, em português é Versículos Satânicos, e no Brasil é Versos Satânicos, é de 1988, e em virtude, em consequência desse livro, Reino Unido, sim, em consequência desse livro, o, o, o líder do Irão, Ayatollah Khomeini, lançou uma fátua contra ele. Uma fátua é uma espécie, é uma perseguição, perdão, uma perseguição religiosa que permite a qualquer pessoa, a qualquer muçulmano, não é? Qualquer pessoa muçulmana fiel, de o entregar, o denunciar, inclusive de o matar, porque ele foi acusado de blasfémia. Isso dava o direito a qualquer muçulmano de o matar. Então vocês imaginem que ele devia viver num terror constante, não é? Ele exilou-se em França. Exilou-se em França. Uhum. Pois, houve uma... Sim, sim. Uhum. Então, este versículos satânicos eu nunca li, eu quero muito ler. Não tem problema. Podes ativar o som quando quiseres, eu desliguei, mas podes ativar. Agora não, estás mudo, Célia, tens de ligar. Está mudo. Sim, acontece, evidente. Acontece aos melhores. Podes ligar o som, Célia, agora tens de ativar. Não precisa? Deixem-me dizer aqui. Os versos satânicos. Os versos satânicos, ele começa, aqui só está o início. Eu não tenho este livro não tenho, mas fiquei com muita vontade. Começa com um avião de passageiros, os passageiros foram sequestrados, o avião vem da Índia para o Reino Unido e é sequestrado e então há um acidente em pleno ar e o avião cai, explode, o avião explode em pleno ar sobre a Inglaterra e há 2 passageiros que caem de lá de cima do avião, de uma distância de 9 quilómetros. E
Esses dois passageiros, um chama-se Gibriel Farista e outro chama-se Saladin Samson. Então, o Gibriel Gabriel parece Gabriel, o anjo Gabriel, faz alusão ao anjo Gabriel. Um tem associações indianas, que é este Gabriel Farista, e o outro muçulmanas, o Saladin Samson. Eles caem de uma altura de 9 quilómetros. A primeira frase do romance é: para nascer de novo, primeiro você tem de morrer. Mas eles não morrem mesmo fisicamente, eles não morrem, eles aterrissam, muito bom, só pela frase do início do romance já dá vontade de ler o livro, não é? Já dá vontade de ficar lá a ler. Quando a familiaridade, ele sabia muito bem o que estava dizendo, o que estava a escrever. Exato. Sim. Qualquer acaso é mera coincidência. O título é Versos Satânicos no Brasil, sim. Em Portugal é versículos, mas no Brasil é Versos Satânicos. Então, eles caem numa praia, na Inglaterra, e automaticamente eles são rotulados de imigrantes ilegais e são perseguidos, porque a Cátia já pôs o livro na frente dos outros, na lista. E a lista da Cátia não é pequena, atenção. Não é. Estou em débito. Tenho que começar a ler novamente. Nós queremos ouvir, Cátia, porque tu és uma delícia a contar. Muito obrigada. Então, eles são rotulados de imigrantes ilegais e, nesta altura, estamos em 1988, em termos políticos, contexto político histórico, o que é que acontecia? Na Inglaterra, a Dama de Ferro, não é? A senhora Thatcher. E ela há uma legislação real, mesmo, contra os imigrantes ilegais, e aqui no livro aparece isso, não é? No livro aparece a senhora Thatcher, chamada de Miss Torture, senhora Tortura, que tinha decretado uma legislação contra os intrusos como eles, não é? O que eu tenho aqui a seguir sobre este livro também me faz desejar muito ler, diz assim: com o desenrolar do romance, estes dois personagens assumem as personalidades do arcanjo Gabriel, na Bíblia, e de Satã. O realismo do terrorismo, o realismo daquela realidade, da barbárie terrorista que se vivia naquela altura, está misturado como se fosse uma poção mágica com o mito, história e religião. Então isto é aqui uma poção mágica bastante explosiva, que eu acho que deve ser bastante interessante também. Este é o livro do Salman Rushdie, Versos Satânicos. Os Filhos da Meia-Noite, todo mundo queria matá-lo, exatamente, é verdade. Os Filhos da Meia-Noite também têm muito realismo mágico. Vocês vejam que aqui já estão as características do realismo mágico muito bem definidas, que é os elementos mágicos por um lado, a par ao lado dos elementos absolutamente normais e muito reais do contexto histórico. Portanto, aqui a parte do contexto histórico-política muito forte também. Aliás, é realismo também porquê? Porque é que eles chamaram realismo?
porque as partes que têm a ver com a realidade, com o contexto histórico e político, estão muito bem descritas, com muito detalhe, com muito realismo mesmo com muito realismo. Boa, boa, Marcelo. Muito bem. E então? Eu vou comprar mesmo o livro, porque eu gosto de folhear o livro. É. Esta é uma das características, a parte do contexto histórico bastante marcado e também uma ideologia por trás, claro, uma intervenção política forte, uma posição política forte. E isto foi incrível porque não se estava à espera disto, porque é assim, isto é aquilo que o nosso Fabiano também nos fala, que tem muito poder a história, não é? O elemento ficção, a história em si tem um poder incrível porque ela é bastante subtil. A ficção entra, ele mete, ninguém se defende. Nós não estamos à espera, pegamos num romance e não estamos à espera de sermos evangelizados desta forma, manobrados, porque vamos ler uma história, não vamos ler um livro de política, não é? Não vamos ler um livro de política, vamos ler um livro de ficção. Então, aí as nossas barreiras estão cá para baixo. Não, quando é um debate, a pessoa prepara-se, quando é uma reportagem sobre determinado assunto, a pessoa ergue defesas, ergue as barreiras, os muros, mas quando é uma ficção, uma história, não, vais na desportiva, não é? Com as defesas lá em baixo. E é aí que a literatura entra em força e como arma política de facto. Como arma de intervenção política, de intervenção ideológica. E isto aconteceu. Este realismo mágico fez isso e espalhou-se por todo o mundo, porque estes livros foram best-seller a nível mundial. Podes ligar o microfone, Célia. Quem está a escrever pode ligar. Quem é que ligar o microfone? Estava a pensar que a literatura acaba por funcionar melhor e ter mais concretização do que grandes manuais de política, história ou sociologia, porque a pessoa está a ler e sem essas travas, como tu dizes, entra naquele mundo e começa a fazer conjecturas. Então este está a matar aquilo, então aquilo não deixa que ele diga o que pensa, então e agora o padre que em vez de ajudar as pessoas está ali a não sei o quê, está a queimá-las vivas, pronto. São aspectos que entram por os olhos dentro. Não é? Exatamente, sim, sim. Há outra coisa que eu gostava de dizer, eu gosto mais, e vou explicar porquê, do título versículos, porque tem uma conotação, faz-me lembrar os versículos da Bíblia, faz lembrar o Alcorão, ou o Corão, não sei como é que é, mas é capaz de ser versículos. Portanto, tem ali uma marca religiosa, não é? Portanto, parece que estamos num mundo religioso, que Sim. tem significado, que tem mensagem. Sim, tem. Eu gosto mais. É verdade, não tinha pensado nisso, mas é. Podes ligar o microfone, Ana Paula. Ok, está bem. Versículos, sim. Não, versículos. Do Corão, exato. Ainda. Ela está continuando.
Deve ter sido intencional, sim, 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 sim. sim, sim, sem dúvida. Foi com certeza. Foi com certeza. Não sei é porque é que no Brasil publicaram como versos satânicos. Não sei. Eu penso que aqui a tradução, e isso é que é muito difícil, às vezes, uma tradução, é ligar o título objetivo com a intenção por trás, não é? Sim. Uhum. Então, a questão das características, pronto, é esta dimensão do mágico, de acontecimentos mágicos que acontecem junto a outros absolutamente banais e dentro de uma narrativa e de um cenário completamente normais, não é? Com um detalhe muito grande a nível das descrições, uma caracterização do contexto histórico e político também bastante forte. E há outras coisas, há a metaficção, que eu há pouco também falei, que faz parte da metaficção, quando nunca imaginei o realismo mágico sob essa perspectiva. Pois, é interessante também, sim, sim. Porque, pronto, como eu disse, os primeiros, o precursor, eles não tinham esta dimensão política marcada, mas depois já na América Latina, com o Gabriel Garcia Marques e a Isabel Allende, eles deram muito esta dimensão política também. Porque, por exemplo, 100 anos de solidão, por causa da ditadura, sim. Já vimos na outra aula a Casa dos Espíritos, que tem o contexto histórico da questão do Chile, do golpe de Estado. E o Gabriel Garcia Marques também tem uma forte conotação e uma política nos 100 anos de solidão, que reflete tudo o que aconteceu na Colômbia é refletido naquela cidadezinha de Macondo, que é uma cidade imaginária dos 100 anos de solidão, que reflete tudo, todas as conturbações, a industrialização, os conflitos do século XX, tudo isso é refletido. Podes falar, Cátia, podes ligar o microfone. Euridice, esse livro, Versos Satânicos, ou Versículos Satânicos, do Salma Reis, é um romance, né? É um romance realista. Do realismo mágico, sim. Do realismo mágico. Então, eu não posso considerar um romance realista, é um romance do realismo mágico. Ele é classificado, porque é assim, agora a literatura, nós estamos na literatura contemporânea, ele é de 1988, não é? O realismo em termos de literário é muito dentro daquela época pós-romantismo, né? Da época do pós-romantismo. E essa agora é a contemporânea. Porque é uma coisa diferente também. É diferente. É realmente, tem partes de realismo, com muito detalhe, muita descrição, mas tem a parte da fantasia, da magia, do sobrenatural, que não é um livro fantástico, não é o género fantástico. Por exemplo, O Senhor dos Anéis é fantástico, não é? O Hobbit é fantástico. Não é ficção científica. É realismo mágico. É uma coisa específica mesmo. Algo específico mesmo. E que eu acho bastante interessante. E foi muito... Pronto, foi moda. Nos anos 80, 90 foi moda, agora já não está assim tanta moda, mas ainda há. Por exemplo, há um contemporâneo japonês que é best-seller, que é o Haruki, como é que ele se chama? Haruki Murakami. O Haruki, já te respondo, Ana Paula. O Haruki Murakami é um japonês que tem muitos romances, um deles muito conhecido que é
é uma das referências também do realismo mágico, chama-se Kafka à beira-mar. Eu também ainda não li, e é imperdoável, porque ele é extremamente conhecido, é best-seller, há muitas obras, mas pronto, isto há tanto livro que uma pessoa não consegue ler tudo. Diz, Célia. Estava a pensar que se liga lindamente a esta ideia do realismo fantástico a pintura da Frida Kahlo, que também, mexicana, e quando a gente, por exemplo, olha para de repente olha para aquela pintura da coluna partida, em que se vê a mulher pronto, aquilo é extremamente simbólico, não é? E o Rivera, que era o marido dela e companheiro, e lembrei-me na arte, que é assim uma mistura de ingênuo, mas ao mesmo tempo de fantástico, não é? Inclusive, aqui este autor que eu vos falei, o John Sutherland, da história da literatura, diz que o realismo mágico começou na arte. Deixa eu ver se consigo. Sim, consegue-se ver, sim. Consegue-se. É. Diz que o realismo mágico começou na arte nos anos 20, nos artistas da Alemanha, mas eventualmente também aí no México, também pode ter essa choque. Agora aqui a Ana Paula perguntou se temos algum português de destaque deste género. Então é assim, pasmem-se, é considerado, muitos autores consideram que o Saramago tem realismo mágico. E na verdade sim, porque, por exemplo, aqui o exemplo que ele deu aqui neste livro, o exemplo que ele deu foi o exemplo da Caverna. A Caverna é um livro do José Saramago, que é uma alegoria. O José Saramago ele é classificado como alegoria, que não é exatamente realismo mágico, mas anda lá muito próximo. Mas tem elementos de realismo mágico. A alegoria, pronto, eu penso que vocês sabem o que é, não é? Existe a alegoria de Platão, é uma espécie de metáfora, não é? Faz a comparação através de outra coisa, não é? Através de outra coisa, ele passa a mensagem daquilo que quer dizer. E no Memorial do Convento, a rapariga que ia recolher as vontades, como é que ela se chamava, nem me lembro agora. Belimunda. A Belimunda ia pela cidade de fora a recolher as vontades das pessoas. Ora, isso é um bom exemplo. Agora até sabe muito bem o que é estas vontades, não é? Exato. Ela, sim, é um dos exemplos é um aspecto de realismo mágico. Ele indica a Caverna, do José Saramago, que é um dos livros dele que eu não li, mas que é mesmo sobre a alegoria da caverna, que ele diz que as pessoas, é mesmo como na ideia de Platão, as pessoas estão ali, claro que o Saramago dá a dimensão política que é, vocês sabem, ele era militante comunista até, e então para ele era sempre as pessoas oprimidas pelo Estado e toda a gente andava cega. Aliás, o ensaio sobre a cegueira também é isso. O ensaio sobre a cegueira, as pessoas não veem, ficaram literalmente cegas porque obedecem a tudo, fazem o que lhes mandam, não têm ação para nada, são conduzidas, são manobradas. Agora, muito interessante no ensaio sobre a cegueira, que leram aqui, foi a Luciana, acho que leu com o Marcelo, não é? Marcelo deve ter ouvido os áudios. Então, o ensaio sobre a cegueira, aquela parte da cegueira ser uma coisa branca, que não é, pronto, não é assim que a gente pensa a cegueira, e absolutamente contagiante. Agora está ali Frankenstein, boa. A cegueira branca era contagiante.
que é uma parte fantástico, mágico, porque a cegueira não é contagiante, não é? Na realidade. É uma doença que não é uma doença contagiante, mas no livro ela é uma doença contagiante. Mas estão a ver aqui a dimensão política também, que é as pessoas ficam cegas por contágio, e eu acho que isto é maravilhoso também, porque realmente é um bocado assim. As pessoas ficam cegas por contágio. E são estes elementos do realismo mágico que ele introduz nos romances. Ali o Frankenstein. O fenómeno Instagram. Sim, Instagram, redes sociais também e tudo, e a nossa sociedade, que toda a gente pensa o mesmo que toda a gente, e portanto é esta dimensão, esta cegueira. E também é engraçado ser cegueira branca, não é? É cegueira branca. Veste o mesmo, come o mesmo, viaja para os mesmos lugares, exatamente. Tem as mesmas opiniões que dizem que são muito pessoais, como nós sabemos, e muito únicas. Adoraste o realismo fantástico, qual? O do ensaio sobre a cegueira? Podes abrir um. Tanto do ensaio sobre a cegueira, quanto desses versos satânicos, que eu já estou com ele aqui aberto no plano de fundo, já folheando. Muito bem. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Podes falar, Renata? Ela pediu para mandar. Olha, podes pôr lá no grupo. Põe lá no grupo para quem quiser, está bem? Sim, não tem problema. Até pode dar o jeito. E pronto, foi esta aula do realismo mágico, que eu acho que é bastante interessante. Ainda sobre as características que eu não disse todas, portanto, já disse as partes da parte mais mágica, o realismo detalhado, a parte do contexto histórico e político, e depois em termos dos artifícios literários, é a metaficção. A metaficção é a ficção a refletir sobre ela própria, a questionar o leitor vê-se envolvido, estranha um pouco ali, são narrativas complexas, há também narrativas encadeadas, estilo moldura, não é? Umas dentro das outras, histórias umas dentro das outras. Há o narrador não confiável, que é uma coisa muitíssimo interessante. O narrador não confiável é aquele narrador que, por exemplo, o do tambor, tem perturbações psíquicas, ou seja, nós temos uma pessoa a narrar uma história que tem perturbações psíquicas. Qual é a confiança que nós vamos ter nele, não é? Então, pode estar a aldrabar, como por exemplo, agora fora do realismo mágico, mas um narrador não confiável era aquele da Lolita, Humbert, o narrador da Humbert. Humbert. Não confiável. Não confiável, porque ele estava cego de ciúme pela Lolita e era só a perspectiva dele. Outro narrador não confiável é o Bentinho de Dom Casmurro, também toldado pelo ciúme, que dá apenas a visão dele, não é? Foi uma decepção, né? O Bentinho Dom Casmurro, no final, foi uma decepção. Desculpa, não percebi, não entendi. O Bentinho do Dom Casmurro foi uma decepção. Foi uma decepção. Para mim e para a Lucilei, né? Para nós duas, assim, ele mostrou a faceta dele muito diferente do que a gente esperava. A gente jogou muita expectativa e no final ele mostrou realmente o que ele era. Sim. Portanto, uma visão bastante imparcial, realmente,
E então este narrador não confiável também é uma das características que aparece muito aqui no realismo mágico. E pronto, é isto, é algo completamente diferente, é um híbrido, não é ficção científica, não é fantástico, não é infanto-juvenil, não é realismo, é o realismo mágico, que eu acho que é bastante curioso e bastante interessante. Muito interessante, muito mesmo. Não te esqueças da foto. O Greg de capa. Que bom, Ana Paula, obrigada. Olha que bom. Vamos tirar uma foto. Eu tenho que fazer um vídeo também, mas primeiro faço a foto. Foi uma aula muito diversificada. Acabámos por falar de 3 ou 4 obras ao mesmo tempo. Pois. Quando falo assim sobre um tema, eu vou buscar várias obras. Claro. Né? Sim. Então, desapareceu-me, espera aí. Está bem, Cátia, não faz mal. Olha, desapareceu-me, espera aí. É. Desapareceu-me o Zoom. Está aqui. Mas tu estás cá. Espera aí, está aqui, já está. Já Então estava vá. 1, 2, 3. E agora vou só fazer eu já vos mando a foto, eu vou fazer um vídeo. Olha a Marcela mandar um coração. Então, vou filmar. Realezas, mais uma aula do Real, desta vez sobre realismo fantástico. Digam aí um oi. Façam a Deus. Obrigada, beijos. Até a próxima. Então, muito obrigada pela vossa participação. Vou encerrar e voltamos à Realeza no próximo domingo, está bem? Até já. Com licença.